No vídeo de hoje, nossos vídeos diários de programação, nós vamos ver como ordenar um array de objetos literais. Para isso, nós estaremos utilizando uma série de conteúdos que nós vimos nos últimos vídeos diários. Conteúdos sobre arrays de objetos literais e sobre o próprio sort. Vamos fazer passo a passo aqui, diretamente no computador, onde eu digito about, blank, vem uma página em branco, um botão direito, eu clico em inspecionar, e clico em console. Aqui eu tenho um console do JavaScript e aqui, inicialmente, eu vou criar nosso array de objetos literais. Ao final, eu vou colocar aqui o link para o nosso vídeo sobre o array de objetos literais e o nosso último vídeo que falava sobre a ordenação, que são conteúdos que nós vamos utilizar aqui. Então, se você está um pouco despreparado para lidar com esse conteúdo, de repente você pode, no final ou nos links dos comentários, ir diretamente para esses vídeos primeiros, antes de vir nesse aqui, que reúne essas informações de ordenação, de arrays, de objetos literais, para fazer a demonstração de hoje. Antes de eu continuar, porém, vale lembrar, não se esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho para acompanhar nossos vídeos diários de programação e também visitar na descrição, além dos links para esses outros vídeos que falei, uma promoção que nós temos que são 20 cursos de programação. Você vai encontrar cursos de HTML, JavaScript, Java, PHP, Python, SQL, Git, GitHub, VS Code, cursos para a construção de jogos, enfim, 20 cursos por apenas R$60, onde você precisa apenas clicar, preencher o seu e-mail para já ter acesso vitalício aos cursos, claro, aguardando a confirmação do pagamento. Mas R$60 para 20 cursos é um valor praticamente simbólico, são R$3 por curso. Vamos seguir então adiante aqui. Eu vou criar um array de objetos literais. Let cadastro é igual, e aqui vai o nosso array. O nosso array, Shift Enter para ele não executar diretamente, e aqui vamos criar os objetos literais. Vamos dizer que eu tenha o nome, e aqui eu vou criar o quê? Um código de ordenação. Eu vou dizer, olha, ordem, eu vou querer que eles sejam exibidos nesta ordem. Por exemplo, ordem 2.7 ou 6, esse vai ser o elemento 6, ou pelo menos os elementos de uma ordem menor vêm antes dele, os elementos de uma ordem maior vêm depois dele. Poderíamos ter outras coisas aqui, eu poderia colocar, por exemplo, o e-mail, etc. Não, mas isso é o suficiente para o nosso exercício. Eu não quero que esse array de objetos literais seja ordenados por a ordem alfabética do nome ou algo do tipo. Eu quero que eles respeitem a ordem que eu colocar aqui. Pode ser uma prioridade, pode ser um peso, pode ser qualquer informação que naquele array de objetos literais me diga esta é a informação que eu quero que seja a base da ordenação. Então, por exemplo, o João está como primeiro, vai começar com o João. O Luiz está com 16, então o Luiz talvez seja o último. A Marta, o segundo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é alguns cadastros, mas eu gostaria de ordená-los por João, Marta, Maria, Rodrigo e Luiz. Por quê? Porque eu quero usar essa informação de ordenação para exibir estes elementos numa determinada ordem. Pode haver várias situações para isso. Eu posso ter, por exemplo, as notas dos alunos numa prova, e agora eu quero ver a lista dos alunos em ordem decrescente de nota. Eu quero ver primeiro os alunos que tiraram nota 10, 9, 8. É um exemplo de uma aplicação dessa situação. Eu tenho um array de objetos literais e eu tenho um elemento que vai ser usado para a ordenação. Eu vou aproveitar o que nós vimos na última aula, também vamos colocar aqui embaixo, para usar dessa forma, cadastro, e aí eu vou ter o sort. Mas o que acontece se eu apenas fizer este sort aqui? Não, ele não está fazendo absolutamente nada, porque ele não sabe como ordenar um array de objetos literais. Para eu fazer uma ordenação, eu preciso ter uma função de ordenação. Por default, ele ordena por ordem alfabética. Mas aqui eu quero definir uma função de ordenação que vai definir como que estes elementos são ordenados.
Uma função de ordenação usada no sort, ela vai ter dois parâmetros. E ela vai retornar um número que pode ser positivo, negativo ou zero. E se esse número é positivo ou negativo, eu estou dizendo se eu devo ou não inverter. Eu estou dizendo se o A é menor ou maior que o B. Se for zero, eu estou dizendo que tanto faz. Qualquer ordem serve. Pode inverter ou não inverter, não importa, porque os dois estão na mesma ordenação. Vamos ver, eu vou fazer o seguinte, observa, estes são os dois parâmetros, são dois elementos, ele vai comparar, por exemplo, o 0 e o 1, depois talvez o 1 e o 2, o 1 e o 3, mas ele precisa saber, ele precisa retornar 0, ou positivo, ou negativo. E numa função de ordenação, eu utilizo um menos o outro. Mas eu não tenho como fazer A menos B. A menos B é esse objeto literal, menos esse objeto literal. Na verdade, eu posso ter A.ordem menos B.ordem. Vamos ver se ele ordena em ordem crescente ou decrescente. Simplesmente assim. No momento que eu faço isso, eu estou com eles já em ordem crescente. A.ordem menos B.ordem já fez com que eu retornasse o cadastro, o array, cadastro de objetos literais ordenados pelo item ordem. Ele vai pegar cada objeto literal com outro objeto literal, fazer subtrair um ponto ordem menos o outro ponto ordem. Então, o que ele está dizendo? Se for positivo, A.ordem menos B.ordem der um valor positivo, eles estão em ordem. Se der um valor negativo, eu preciso invertê-los. E aqui está concluído o nosso código da ordenação de um array de objetos literais. Espero que tenham gostado. Como eu disse, eu vou deixar aqui nos comentários e também aqui ao final o nosso código, o nosso vídeo sobre o array de objetos literais, o nosso vídeo sobre o sort, e no vídeo seguinte eu inclusive vou ir novamente tratar da função de ordenação, no próximo vídeo diário, para irmos mais a fundo nisso. Mas aqui está a forma de ordenar um array de objetos literais. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, aqui temos ao final, então, esses vídeos e ainda a playlist dos nossos vídeos diários de programação.